E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV, desta série do Guia do Brasileirão. Meu nome é Vitor Hugo, para quem não me conhece. Quem me conhece costuma me chamar de VH, você fique à vontade. Chegou a hora e a vez da equipe do Corinthians. Sendo assim, vamos fazer um vídeo padrão, como a gente fez das outras equipes, de que já postamos aqui na QTV. Vamos encher a tela, então, com os dados da equipe do Corinthians em 2025. A equipe do Corinthians teve 21 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 32 gols marcados, 21 gols sofridos, um saldo positivo de mais 11. 72% de aproveitamento. Aproveitamento de time campeão. E foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista, né? A equipe do Corinthians chegou à final do campeonato com o seu grande rival e conseguiu ter êxito, né? Batendo assim a primeira colocação do Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, um outro torneio em paralelo à Série A de Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians está de camarote, assim como outras 11 equipes, aguardando os 20 times que jogaram primeira e segunda fase. Agora, a partir da terceira fase, 32 equipes brigam por esse título que leva a equipe à Libertadores. E também, né, um fator muito importante que é o financeiro. A cada rodada, né, ou melhor, a cada fase, né, que o time consegue ir ultrapassando, cai um Pix gordo aí na conta do time, né? Então isso é muito positivo para a gestão dos clubes que agradecem, né? Ao mesmo tempo, né, você imaginando que vão se passando as fases e chega na final, é claro que o campeão recebe então uma bolada, né? E é isso que busca a equipe do Corinthians na Copa do Brasil, já que na Libertadores, né? Infelizmente para o torcedor corintiano, teve a sua eliminação na pré-Libertadores recentemente contra a equipe de Barcelona de Guayaquil, né, em que frustrou os objetivos da gestão e com certeza dos torcedores do Corinthians em estar na fase de grupos da Libertadores. Por isso citei que a Copa do Brasil, assim como uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, vira aí uma meta, né, para a equipe do Corinthians, acredito eu, sempre buscando uma evolução. Manteve o treinador de um ano para o outro para atingir uma Libertadores de forma direta, né, na fase de grupos, já que não é a primeira vez que o Corinthians não consegue passar dessa pré-Libertadores, né? Nem sempre você encontra uma molezinha pela frente, uma equipe que não seja à sua altura, né, para você passar facilmente. No Campeonato Brasileiro de 2024, a equipe do Corinthians ficou em 7º lugar, teve uma arrancada boa no final, né, já que esteve por um lado mais próximo ali da metade do campeonato, ali com preocupações, né, com relação ao rebaixamento. O Ramon Dias depois encontrou uma formação e teve uma sequência que fez com que o Corinthians subisse muito na tabela numa reta final, com 49% no total durante a competição. Por isso ficou em 7º lugar e chegou à pré-Libertadores. O responsável, ou um dos principais responsáveis por isso, Ramon Dias, o comandante, 54 jogos no comando do Corinthians, somando este ano e o ano passado, 30 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, aproveitamento de 65%. É também um bom aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Corinthians conseguiria, né, ou conseguirá, num futuro que a gente não sabe, atingir uma zona de classificação direta para a Libertadores. Porém, é importante, né, eu não deixar de fora a informação de que isso soma Campeonato Paulista e outras competições, ou seja, não é apenas dados de Brasileirão, ok? É a soma total de todos os jogos do Ramon Dias no comando do Corinthians. Como fiz como padrão nos outros vídeos do guia do Brasileirão aqui na QTV, separo, né, escolhido por mim, um jogador de cada setor, né? Um jogador do setor defensivo, um jogador do meio campo e um do ataque, que eu considero destaques nesse momento que gravei o vídeo, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? Esse vídeo está sendo gravado antes da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Hugo, goleiro, né? Ou Hugo Souza, para quem prefere, principalmente pelas defesas decisivas e nas cobranças de pênalti, né? Se tornou
um jogador de muita importância na equipe do Corinthians. É claro que eu ainda acho que, por ser jovem, ele tem uma margem para evolução, principalmente pela estatura dele, né, na saída do gol, mas é um cara que cresce muito, né, na frente dos atacantes, né, pela sua envergadura e velocidade, né, explosão que ele tem para chegar nas bolas, né, um goleiro, mais um dos goleiros promissores que tem no Brasil, né, para uma próxima safra de goleiros, pensando em seleção brasileira. Tem ele e tem outros atletas que podem, no futuro próximo, né, aprimorando alguns fundamentos, começarem a ter oportunidade, já que a gente sabe que goleiro tem vida, em média, né, mais longa, né, na sua carreira, e também acaba tendo mais moral, vamos dizer assim, na medida que ganha mais experiência. Vocês podem ver a média de idade na posição goleiro é a maior dentre as posições, né? Isso não é à toa, né? É o último cara a defender a meta depois do zagueiro, de todos os defensores, né? É a última chance de não sofrer gol, né? É o goleiro. Muitos dizem que é a posição ou barra profissão maldita, né? Como é que se fala? É o inimigo, né? Do gol. No caso aí, acaba sendo o vilão, né? No futebol, os goleiros. O jogador de meio campo que eu selecionei é Rodrigo Garro, que inclusive tá, né? Ele é o único jogador, inclusive, que está selecionado aí para a gente falar sobre o departamento médico. Não é nada que preocupe, não é uma lesão com intervenção cirúrgica, nada disso, como há casos de outros times. O Garro, que é um meia que, de uma visão de jogo, de um último passe de muita qualidade, um jogador que se identificou também com o time do Corinthians, com o torcedor, mas principalmente porque a qualidade dele faz com que até os amantes do futebol gostem de ver ele jogar, né? Aquele meia que muitos dizem que hoje está raro, né? Meia de último passe, um meia canhoto, né? Aquele meia esquerda canhoto, como era comum ver no futebol brasileiro nos anos 80, quiçá também anos 90, mas muito mais num período romântico do futebol. A Argentina mantém essa tradição de formar os seus meias, né? O Brasil realmente é uma posição que carece, né, de mais jogadores sendo formados, né? Isso aí tem vários aspectos que a gente poderia discutir, tanto que as equipes brasileiras vão buscar esse meia canhoto, né, esse jogador habilidoso cerebral em outros países, né? Principalmente nos vizinhos aqui, e na Argentina acaba sendo, né? Podemos lembrar de um caso recente, que é não no Corinthians, mas o Conca, né? Um jogador também que no Brasil fez um sucesso tremendo, e o Rodrigo Garro caminha para que tenha a mesma trajetória, ou no caso, mesmo eu digo, em ter o prestígio que teve o Conca no futebol brasileiro. O Yuri Alberto, que está no centro da tela, inclusive agora atingiu a seleção brasileira, né? Virou um selecionável, como eu gosto de chamar. Claro que agora vai mudar a comissão técnica da seleção, mas ele fez isso por conta do trabalho que vem executando no Corinthians. Jogador que fez parte também da campanha que levou o título da sua ex-equipe na Rússia, mas em solo brasileiro conquistou seu primeiro título agora nesse campeonato paulista. E é um jogador que tem força aliada à velocidade, né? Um centroavante que é chato para o zagueiro marcar, porque ele não fica fixo, ele sai de lado, ele sai para o lado para postar corrida, inclusive. Jogador difícil de marcar, jogador de muita intensidade e entrega. Não é um cara de um grande refino técnico para comparar ele com outros centroavantes do próprio Corinthians, né? Mas por característica até de jogadores que a torcida do Corinthians aprecia, o Yuri Alberto, se fica devendo em algum momento, em algum lance que possa até fazer uma definição ou uma finalização ruim, ele é um cara que se entrega 100% em deixar tudo no campo, como a gente fala, né? Seja de forma brilhante em alguns momentos, como em alguns momentos também nem tanto, mas é sim um dos melhores camisa 9 hoje atuando no futebol brasileiro, e considerando também, mais uma vez, que muitas equipes têm gringos, né, nessa função. Não vou ficar citando outros clubes, porque neste vídeo o foco é falar da equipe do Corinthians. Jogadores que foram contratados, não recentemente, mas no início do ano, né? A não ser o Angileri, aí, o lateral, que acaba que eu vou mostrar na hora do campinho, na hora que eu faço aquela análise do elenco como um todo. São 4 jogadores na posição, né? O Angileri agora no momento está
com a titularidade, o jogador ex-River Plate. O Michael, formado na base do Corinthians, que retornou à equipe do Corinthians, o meio-campista canhoto, né? Tem mais característica de volante, mas com uma chegada boa. Tá anotado aí como zagueiro, mas é óbvio que o Thales Magno não é zagueiro. Foi erro de quem vos fala. Thales Magno, que é o atacante que, inclusive, no início, na parte inicial do ano, estava se destacando, né, como artilheiro da equipe, perdeu um pouco de espaço. Eu confesso para vocês que eu não sei o motivo, mas pode ser que seja apenas opção, né, coisa de ordem técnica. Eu não sei informações sobre treinos do Corinthians, mas o Thales Magno é um jogador útil e que, quando entra, ele tem muita questão da individualidade, né, de buscar realmente esse enfrentamento. É um cara alto, né, um pouco diferente do perfil dos jogadores mais habilidosos de lado do campo, por isso que ele também é perigoso dentro da área. Vai ser útil para o Corinthians durante a temporada, além do zagueiro Kaká, né, o zagueiro Kaká que já rodou um pouquinho, né, apesar de não ser um veterano, mas já rodou em algumas equipes. É mais um zagueiro, né, para se somar a outros do elenco do Corinthians. Já teve momentos de titular, mas no momento Félix Torres, né, e Gustavo Henrique são os titulares da equipe. As apostas do Corinthians não tiveram lá tantas oportunidades, né? Fizeram poucos jogos, até tiveram poucos minutos, podemos melhor dizer assim. O lateral João Vitor, né? Eu não, por que corintiano que aqui não tá o Léo Maná, ou você que não torce pro Corinthians, mas que conhece de futebol e sabe que o Léo Maná é o reserva imediato e é jovem? Porque eu tive que criar um critério aqui, né? E as apostas são jogadores que começaram a aparecer mais este ano, tá? Mesmo que com pouca minutagem. O Léo Maná já é conhecido do Corinthians e já jogou em temporada anterior, tá? Só para melhor explicar para você, assim como é o caso do Breno Bidon, tal, que obviamente poderia entrar, né, em alguma matéria ou reportagem sendo citado como promessa, expectativa, aposta, mas foi o critério que eu selecionei aqui justamente para trazer à tona jogadores menos conhecidos, né, como o meio-campista Bahia, que provavelmente pode ter também alguns minutos aí durante a temporada longa, né? Campeonato Brasileiro tem 38 jogos e além de competição paralela. E o meia Luiz Eduardo, né? Separei esses três porque foram os três que tiveram minutos este ano na equipe profissional do Corinthians. No DM, como eu citei em um determinado momento, quando eu estava falando sobre os destaques, o Garro, pelo que eu li antes da gravação do vídeo, estava com uma dificuldade aí para iniciar a partida, né, e para poder estar à disposição, mas eu não acho que, pelo que eu vi da lesão, que seja algo grave que possa preocupar o torcedor corintiano. Então é bom, porque tem equipes que eu tive que até deixar jogador de fora de tão grande que estava a lista no DM, né, e explicar, mesmo sem estar listado. Não é o caso no momento da equipe do Corinthians. Chegou aquele momento de apresentar os jogos que eu pude analisar com um pouco mais de profundidade, né? Claro que eu vi mais do que 4 jogos do Corinthians esse ano, mas mantendo um padrão, e para não se alongar muito também nessa parte, aqui as telas são geradas automaticamente pela plataforma de Scout, tá? Mais uma vez repetindo, como eu falei em outros vídeos, não se apeguem às cores das bolinhas, sempre são azul e vermelha, né? Não tem nada, não corresponde com a cor das equipes, é óbvio, mas aqui dá para vocês verem mais ou menos como o Corinthians se posicionou, né? Já que o software se baseia muito no mapa de calor dos atletas e movimentação para definir qual é o posicionamento, tá? Para deixar claro para vocês. Corinthians jogando com 3 zagueiros, né? Tem até um dos jovens ali, Choca, número 47, que é o João Pedro, tá? Corintianos mais desatentos aí. O João Pedro, que teve emprestado no Ceará e voltou. Gustavo Henrique com o Félix Torres na zaga. E o Hugo Souza no gol, é claro. Na frente, uma linha de 4 que conta com os 2 laterais que também fazem ala, que é o Mateuzinho e o Hugo. Breno Bidon, esse jogador que eu considero um bom talento aí da equipe do Corinthians. Precisa ainda lapidar algumas coisas, mas dá para você perceber que tem muita qualidade. Alex Santana, Rodrigo Garro e o Roberto com o Depay na frente, né? Esse foi o primeiro jogo da fatídica, né, eliminação aí do Corinthians na pré-Libertadores. Aqui é o jogo de volta com esse sistema tático que vem utilizando o Ramon Dias, né, com 3 jogadores. Faz um losango meio esticado, né? Chegaram a me falar em lives aí que é o paralelograma, mas eu vi que o paralelograma ele é meio torto, né? Mas, enfim, é um losango
meio abertão, aí, esticado, né? Já está Matheus Bidu no lateral esquerda para apontar as diferenças da escalação anterior. O meio-campo formado pela trinca, que é a principal do Corinthians, né? Ranieri como primeiro volante mais fixo na frente dos zagueiros. O Martínez e o Carrídio, né? O Carrídio, ressaltando, o corintiano deve saber disso, mas às vezes alguém pode não ter essa informação, é um jogador que originalmente é um ponta, né? Que acabou sendo deslocado para volante aí, mais recentemente na sua carreira, e está indo muito bem nessa função, né? Mas vocês podem perceber que esse jogador, quando pega a bola pela direita, ele não contemporiza. O que seria isso? Ele não vai tentar segurar a posse, rodar e tocar para trás. Às vezes ele vai para o enfrentamento, né? O que não é muito característica de um volante, mas é pela sua origem. Esse é o Carrídio, né? O jogador acaba dando uma dinâmica diferente aí para o meio campo do Corinthians. À frente dessa trinca aí dos três jogadores de meio campo tem o Garro, que é o que faz essa transição por dentro, né? A ligação do meio campo com o ataque, que é formado por Memphis Depay e Yuri Alberto. Memphis Depay, que também acaba recuando ali junto com o Garro muitas vezes, né? Para ser o arco e não a flecha, porém chega também muito como segundo atacante. Foi um posicionamento que o Ramon Dias encontrou para o Memphis Depay, no meu entendimento, para não dar a ele obrigações defensivas, já que nesse aspecto ele deixa a desejar. Por quê? Porque se ele se aplicar no jogo sem bola, pela forma física que ele se encontra hoje, né? Pelo que essa é uma leitura minha, tá, gente? Por favor. Se ele se é colocado numa função do criando o Garro e ele tem que fazer toda vez esse movimento no jogo sem bola, de recuar, percorrer um espaço maior de campo, vai desgastar ele, tu vai perder dele o que ele pode ter de melhor, que é os momentos decisivos, né? Ele pode pegar na bola bem menos jogando nessa função do que na meia, mas ele vai conseguir entregar mais para o time. Então, acho que aqui foi um grande acerto do Ramon Dias para o Memphis Depay, né? Até porque se tem o Garro faz com que a bola chegue nesse jogador. Aqui é o jogo contra o Palmeiras, né? Que foi no Allianz, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Corinthians um pouco diferente, né? Não tem Garro, então muda, né? Porque não tem um outro jogador com essa característica. Talvez o Coronado é o que mais se aproxime, mas não tem a mesma característica também do Garro. E aí muda como o Corinthians posiciona seu ataque. Acabou fazendo o Romero aberto de um lado com o Depay do outro, né? E o sistema ali de meio campo seguindo o mesmo. Segundo jogo da final, que fez o Corinthians se sagrar campeão, a equipe do Corinthians com o mesmo meio campo, que é o meio campo principal da equipe do Corinthians. A ideia do Corinthians, assim, esse time aqui é o time principal do Corinthians. Se você puxar e analisar as últimas escalações, né, nos momentos decisivos, com todos completos, né, e considerando também que o Angilleri chegou depois e se tornou titular da posição, é o principal time do Corinthians. Eu não tenho dúvida, né, se ninguém tiver contundido, suspenso e etc, né? Repetindo, o Hugo Souza no gol, com a dupla de zaga com Gustavo Henrique, que é destro, mas joga pelo lado esquerdo, Félix Torres, o Angilleri na lateral esquerda com o Mateuzinho na direita, ex-Flamengo, meio campo com Ranieri, Martínez, Carrídio e Garro, e na frente o Depay com o Yuri Alberto. Vou abrir agora o grande campício aqui no nosso querido Tactical Pad. Não se assuste com esse monte de bolinha na sua tela. Na medida que eu for tirando os jogadores, vocês vão entender, né? Para poder explicar para quem me assiste quais são as opções, né? E como é distribuído o elenco do Corinthians. Muita gente acabou mandando mensagem elogiando esse momento porque não conseguia ter essa visão, né? Uma outra maneira de visualizar a equipe, né? O elenco que tem à disposição, no caso do Corinthians, do Ramon Dias, né? E eu posso até citar para vocês que nos clubes que eu trabalhei, sempre tinha uma lousa, né, um painel, sei lá como a gente pode chamar, dentro da sala da comissão técnica, e geralmente era um campinho desse grande, né, de metal, né, e os jogadores, às vezes, até com fotinho, como se fosse um álbum de figurinha, estão lá, né, com imã, para poder estar distribuído, mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aqui. Para o gol, as opções são o Matheus Donelli e o Hugo Souza. Então, como a gente já sabe, o Matheus Donelli vai para o banco, querido, que aqui o titular é o Hugo Souza. Para a zaga, as opções do Ramon Dias são Kaká, Félix Torres, André Ramalho, experiente, né, com passagem, né, em clubes
na Europa, Gustavo Henrique e o jovem João Pedro, que está tendo espaço também com o Ramon Dias, tá? Eu vou tirar aqui o João Pedro, vou tirar aqui o Kaká e também o André Ramalho, porque a dupla hoje, no momento titular, é Félix Torres e Gustavo Henrique. Para a lateral direita, tem o Mateuzinho e o Léo Maná, né? Esse jogador da base. É claro que a gente sabe que o titular é o Mateuzinho, que inclusive esteve na seleção do Campeonato Paulista. Na lateral esquerda tem até um desequilíbrio, né? Já que a gente acabou de ver que na lateral direita tem 2 opções, na esquerda o Corinthians acaba tendo 4, né? O Hugo, camisa 46, que a gente pode, né, já jogou algumas partidas titular, aliás, intercalou entre ele e Matheus Bidu, não poderemos nem cravar quem era o titular do Corinthians antes da chegada do Angileri, dependia da situação de jogo e de outros fatores, não era alguém, eu não via um como titular absoluto. Matheus Bidu, camisa 21, também vai dar uma guardada, e o Palácios deixei por último, porque é um caso que até a minha pessoa carece de mais informações, né, eu li algumas coisas, vi no portal, inclusive, do meu timão, né, que tem uma cobertura efetiva do time do Corinthians, a respeito do Palácio, que parece que virou 4ª opção mesmo, né? Mesmo o torcedor corintiano ver ele escrito aí com a camisa 6, não parece estar nos planos de Ramon Dias. Eu até desconfiei que ele pudesse estar machucado ou alguma situação diferente disso. Meu campo está dividido em 3 partes aqui, gente, por característica, mas é claro que, por exemplo, o Alex Santana pode jogar do segundo volante, o Charles também, enfim. Mas é para poder dar uma dividida aqui por característica principal dos atletas, né? Camisa 80, Alex Santana. Camisa 35, o Charles. Né? São opções, no meu entendimento, que podem substituir o Ranieri. O próprio Martinez também já jogou na função do Ranieri, mas o titular hoje é o camisa 14, Ranieri, né? Um cara que participa do início das jogadas, né? Da proteção da zaga e é importante na saída de bola do Corinthians. Nessa faixa aqui, do que no Brasil chamam de segundo volante, Michael, citado, né, como um dos jogadores que já retornaram aí, contratados pelo Corinthians. O Martinez vai ficar aqui porque é um dos titulares, vou colocar ele na posição dele aqui. O Breno Bidon, que tem a característica diferente do Martinez, jogou algumas partidas também, inclusive, desse meio campo do Corinthians, né, como o cara que fazia o lado esquerdo. É um jogador até mais técnico que o Martinez, né, mas não consegue ter a mesma intensidade e mobilidade que o Martinez, né, é diferente a forma como os dois entregam aí pro meio campo do Corinthians. O Ryan aqui, o Rian, confesso que me falha aqui a certeza da pronúncia desse atleta, espero que algum corintiano me corrija aí nos comentários. Eu acho que é Rian, porque, caramba, ontem mesmo vi o jogo do Vasco, tinha um Ryan, então a gente fica meio confuso, né? Para puxar pela memória, lembrando de alguma narração citando o nome dele, mas é um canhotinho que joga fazendo tanto o lado esquerdo, né? Mas pode também se utilizar no lado direito. É um cara com mais característica de meia, né? Eu coloquei ele aqui para poder fazer um equilíbrio nessa segunda linha, né, de opções de jogadores do meio campo. Titular é Carrídio. Para a função do Garro, eu já até citei, né, que o Coronado também é um jogador que faz essa aproximação, né, como meia dos atacantes, jogador com uma boa finalização, uma boa batida na bola, mas ele não consegue fazer a função tática, né, e conseguir fazer o que o Garro faz pelo time, né, principalmente para os seus atacantes, uma característica diferente de jogador, mas é uma opção também a mais para esse posicionamento aqui da equipe do Corinthians de Ramon Dias, né, o Garro, né, está com um probleminha aí, está sofrendo um pouco aí no departamento médico, mas deve se recuperar brevemente. E sim, né? Joga na função de camisa 10, mas é o camisa 8, assim como foi Sócrates. Giovani é um menino que parece estar conhecendo também. Eu fui ler matérias, porque faz tempo que eu não vejo o nome dele pintando aí. Que é um jogador que parece estar com uma situação de renovação aí, com meio enrolada, né? Talvez por isso também tenha sido preterido, né? Por decisão de direção. Mas na posição dele tem alguns jogadores que dificultam também que ele possa ter passagem, né? Tranquila, né? Ele vai ter que, como se fala no meio da bola, pedalar bastante aí para suprir, já que o Romero, camisa 11, e um dos principais jogadores do ponto de vista do torcedor do Corinthians, por estar muito tempo, ser artilheiro do estádio, também não consegue cravar titularidades na equipe, né? Então o Giovani ficaria ainda mais atrás, apesar de ter característica diferente. Como já citei o Romero, e você sabe que ele é sempre opção nos jogos, mas é reserva. Também estou tirando ele do campo.
assim como o Thales Magno, né? Já falei bastante no momento que eu citei sobre a contratação. Thales Magno, na primeira parte do campeonato, foi muito bem, depois deu uma decaída, não sei exatamente o motivo, mas o Thales Magno é uma opção de segundo tempo, principalmente para Ramon Dias, né? Agora deixa aqui o Depay posicionadinho aqui. Vou colocar o Yuri Alberto na dele e citar Héctor Hernández, jogador espanhol contratado pelo Corinthians e que tem uma expectativa em cima desse jogador. Talvez alguns torcedores hoje em dia já torcem um pouco o nariz, um jogador de 29 anos, espanhol, como eu já bem disse, né? E que poderia sim, né? Até mesmo jogar com o Yuri Alberto em algumas situações, já que o Yuri Alberto consegue também fazer um lado do campo se necessário, ou num momento de maior precisão de gols, né? Ou estando atrás no placar, ele poderia sim, por exemplo, né, sacar o Ranieri, né? Ou deixar o Ranieri junto com outro volante, mas só para dar um exemplo, né? Para ficar mais ofensivo e deixa o Yuri Alberto, Depay e o Héctor Hernández na frente. Mas eu vou até abrir aqui para não informar errado para o torcedor aí, né, e não desinformar, como eu costumo falar, mesmo não sendo eu um jornalista, eu sou analista e scout. O Héctor jogou desde o ano passado, né, desde que chegou do Chaves de Portugal, 12 jogos, né, e só marcou um gol, que foi esse ano. Então, né, tá deixando um pouco a desejar aí, mediante o que se esperava desse jogador. Portanto, vá para a reserva, meu querido. Com relação ao time do Corinthians, o que eu acho interessante de citar, e vocês que puderem ou vão poder acompanhar, assistir aí todos os guias, é um dos poucos times que joga com essa formação. Foge um pouco do quase um padrão que existe nas equipes atuais, né? Que qual é o padrão meio que está rolando hoje em dia? Vamos lá mostrar para vocês o padrão. Se eu estiver enganado, me xinga aí na... Não xinga não, tô brincando. Como as equipes jogam hoje? Praticamente todas elas fazem o quê? Na sua maioria, tá, gente? Pode estar lançado o desafio. Linha de 4, né? 2 volantes. Aí vem com 2 jogadores abertos. E aí o que alterna na equipe? Se esse meia se adianta muito para fazer um segundo atacante, né? Que aí parece que virou um 4-4-2, mas não, é momentâneo isso, né? Ou esse jogador recua e aí tem um volante que tem mais característica de saída. Vamos colocar aqui, por exemplo, que seja o Martins. E aí se desenha o 4-1-4-1. Então, não tem muita distinção, né? O 4-1-4-1 no momento que, se você depende da carteira do jogador, tu pode enxergar também como 4-3-3. Não é assim? Pois bem, o que faz o Ramon Dias de diferente que eu posso apontar aqui para vocês é o desenho de meio campo e a formação de meio campo que difere. Porque 2 jogadores à frente, algumas equipes fazem também, como eu citei agora, no 4-4-2. A diferença é que esse 4-4-2, se é que para simplificar a gente pode chamar assim do Corinthians, do Ramon Dias, são 3 jogadores que fazem a trinca e que eles saem para pegar o lateral adversário, e aí o meu campo faz o balanço aqui, né? O Garro pode vir por dentro e o Martins fechar o lado contrário, enfim. O Corinthians não faz com que o seu atacante acompanhe o lateral nesse sistema tático. Então isso é interessante porque o Corinthians, quando recupera uma posse de bola, o Yuri Alberto está preparado para o contra-ataque. Assim também vale para o Memphis Depay, mesmo não sendo utilizado para jogadas de velocidade, né? Não é a melhor situação para ele. Esse meio campo do Corinthians, nos encaixes com as outras equipes, na maioria dos jogos que eu vi, complicou para o adversário até entender esse sistema e encaixar, porque muitas vezes estudando antes do jogo, quando a bola roda e tal, por jogarem sempre com equipes que têm um padrão similar, qual foi a grande questão, por exemplo, para fazer um paralelo e abrir e fechar o parênteses rápido do Diniz? Ele propôs algo diferente, as equipes, quando assimilaram, né, era algo até que muitos previam que poderia acontecer, ou seja, que o Diniz tinha que buscar uma variação maior e se reinventar, né, buscar uma diversidade, citando mais um exemplo fora do universo do Corinthians, o Guardiola, um cara que tinha aquele negócio do tic-tac, que começaram até a criticar, que foi até esquisito, né, criticarem aquilo. Porque não, o cara ganhava tudo e diziam que não era produtivo. Ele vai para uma situação de Bayern de Munique, onde muda aspectos no jogo dele, não tira aquela questão da proximidade, vai mais para um posicional muito bem treinado no City. E o que o Ramon Dias traz de novidade, para alguns times, cria uma dificuldade diferente do que eles estão acostumados a enfrentar. Então isso eu acho que é parte do mérito do Ramon Dias e dessa equipe do Corinthians.
Porque sempre que eu vou pegar um campinho do time adversário e colocar aqui para fazer o encaixe, o meio campo do Corinthians leva vantagem já no campinho, né? Eu acho que, por exemplo, o Corinthians tem alguns aspectos a melhorar na sua defesa? Tem. O Corinthians tem um goleiro que às vezes precisa sair melhor do gol? Tem. Todos os times têm um senão, né? Tem os seus poréns. Mas esse aspecto tático do Corinthians me faz crer que o Corinthians, até que assimilem esse esquema do Corinthians, talvez num segundo turno, né, quando a equipe for enfrentar novamente o Corinthians, estudando mais o Corinthians possa ter que necessite de uma remodelagem ou uma alternância tática, mas vejo o Corinthians também com uma possibilidade de ficar entre os times da primeira parte da tabela e da parte de cima por uma questão tática e pelo desempenho que vem tendo o Ramon Dias no comando da equipe, que você faz o recorte Ramon Dias no Corinthians, é um desempenho e são números muito bons, né? Então, como eu falei do aspecto defensivo do Corinthians defendendo, né, com essa situação de fechamento de segunda linha, mesmo com 3, aguardando o retorno de algum outro jogador para fechar o lado contrário, só para finalizar, o Corinthians no momento ofensivo, né, a gente sabe que usa muito a subida dos laterais, já que não atua com pontas de origem, né? Nem o Yuri Alberto, nem o Depay, eles buscam o que? A área, né? Popular área, como muitos falam aí, para poder ter atletas para finalização. E aí, quem faz jogadas pelo lado do campo, por exemplo, com o Mateuzinho de um lado é o Carrillo, do outro lado não é nem tanto o Martinez. Aí a gente pode considerar que o Depay vem aqui, dependendo da construção da jogada do próprio Garro, né? Mas o Corinthians, como todas as equipes, né, mantém aqueles 2 zagueiros, fazendo no momento ofensivo, mais ou menos esse desenho, né? Isso é sempre, né, gente, com uma margem, se vocês considerarem uma margem de erro aí da questão que as bolinhas não representam o tamanho dos jogadores ocupando no campo. Mas o Corinthians faz mais ou menos isso, né? O Garro acaba movimentando muito, o Carrillo muitas vezes até está bem aberto, né? Os volantes acabam às vezes abrindo bastante, né, para passagem do lateral e eles estarem aqui, inclusive no momento de poder fazer uma proteção e chegam também na frente. Então a equipe do Corinthians tem uma movimentação realmente diferente. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que se você tenha curtido, que você possa clicar no botão, porque é de graça, por enquanto. E se você gostou do mundo, manda para seu amigo que é amante do futebol, que curte, independente de seu time que torce, mas principalmente para o seu amigo corintiano. Valeu! Só falta mais um.